Olá, pessoal, um prazer falar com vocês. Temos aqui nessa mesa super especial, né? Nós vamos conversando um pouquinho com a Nádia, com a Ana e com o Sérgio, de que forma nós podemos dançar nos próximos anos para mover o mundo. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui nesse espaço de diálogo, de troca, e agradecer também os nossos parceiros, que assim como o Colégio Estadual do Paraná, através da Escolinha de Arte, e nós, o DANCEP, esse projeto de dança, que move os nossos estudantes a pensar um mundo melhor, a gente consegue avançar e criar novos braços com essas parcerias. Então, queria, além de vocês que estão aqui comigo, gostaria de agradecer à Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Estado do Paraná, à Secretaria de Comunicação e Cultura do Estado do Paraná, a SET, que é a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e os nossos parceiros da Unespar, né? Temos aqui a Nádia, do Escritório de Relações Internacionais, nessa parceria conosco. Agradecer ao PIBID, ao Programa de Iniciação à Docência da Unespar, ao PIBID Dança. Agradecer ao Mestrado Profissional em Artes e Cinema da Unespar e ao Teatro Guaíra, nessa parceria linda de muitos anos, em promovendo a dança, a arte e a educação em diferentes contextos. Então, gente, mais uma vez queria agradecer vocês, e essa mediação vai ser feita pela Nádia, né? Olá, Nádia, tudo bem? Tudo bom, Fernando? Que bom estar aqui. Nosso prazer é todo nosso. E a gente vai, queria deixar vocês à vontade para a gente conversar um pouquinho como que a gente pode se mover para pensar um mundo melhor, né? De que forma a gente pode olhar para ele, olhar os nossos contextos e nos mover nesse sentido. Gente, antes de mais nada, eu quero agradecer muito o convite do Fernando para organizar e mediar essas mesas. É um prazer enorme estar participando desse evento. Tenho muito orgulho, como paranaense que sou, do Colégio Estadual do Paraná, do DANCEP, de toda essa estrutura maravilhosa ligada à arte e ao esporte também, que o Colégio Estadual do Paraná proporciona para tantos jovens, né? Então, é um prazer enorme participar desse evento, já pela segunda vez, né, Fernando? E convide-me sempre que quiser, estou à disposição. Queria também apresentar os nossos convidados de hoje. Então, o Sérgio Peçanha, ele é carioca, iniciou como profissional em iluminação cênica e cenografia ainda quando estudava arquitetura e urbanismo em Brasília, onde se formou em 1983. Ele frequentou vários cursos em teoria, tecnologia e iluminação, na arquitetura, na cenografia, na iluminação cênica, e para vídeo, né, em iluminação cênica e para vídeo, entre 81 e 87, período em que trabalhou com quase todos os profissionais das diversas áreas artísticas de Brasília. Em 1990, iniciou uma série de viagens internacionais com o grupo Em Dança pela América Latina, Estados Unidos e Europa, participando de inúmeros festivais internacionais por 4 continentes, onde é convidado a colaborar em projetos e montagens com grupos internacionais de teatro e dança. Há 27 anos ele mora em Hamburgo, na Alemanha, e trabalha como iluminador e diretor técnico para companhias de diferentes países, colaborando regularmente com companhias de várias partes do mundo. A Ana Mondini, ela é bailarina, coreógrafa e diretora, nascida em Porto Alegre, dançou no Balé Estágio, no Balé da cidade de São Paulo e em inúmeras produções independentes. Coreografou para várias companhias de dança do Brasil, dentre elas o Balé Guaíra, que eu tive o prazer de iluminar, e reside há 25 anos na Europa, dirigiu a companhia de dança Cassel, na Alemanha, e trabalha regularmente em Berlim, na conhecida companhia Constanza Makras Dorkpark, não sei se eu pronunciei certo, além de coreografar
para peças de teatro. Atualmente, ela vive no campo, em Portugal. Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme receber vocês dois aqui, por tantas lembranças que traz, e também pelo Sérgio, que eu conheci recentemente, já estava fora do Brasil, né, Sérgio? Mas que já tivemos longos papos. Muito bom. Um amigo à distância, isso é muito bom, porque traz uma proximidade, né, para o coração. Gente, eu queria introduzir, então, o tema, né, da nossa mesa, e fazer uma primeira pergunta para os dois, então vocês podem responder brevemente, assim, só para a gente introduzir o assunto, e depois a gente encaminha perguntas mais dirigidas. Mas eu queria saber, na opinião de vocês, de que forma as artes, o teatro e a dança poderiam participar de uma transformação do mundo e da sociedade, no caminho de um futuro com mais responsabilidade, com mais igualdade, com mais equidade, dignidade, acessibilidade e sustentabilidade. Nós, como artistas, temos uma grande responsabilidade, porque a gente influencia, a gente interfere na vida das pessoas por um lado emocional, por um lado emotivo, por um lado sensível. E eu acho que a gente tem uma grande ferramenta nas mãos. Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Vou começar pelo Sérgio e depois a gente passa a palavra para a Ana, pode ser? Bom, eu acho que, desde muito, eu acho que cada um deveria fazer a sua parte. E dentro desse trabalho individual, que eu acho que é mais do que um dever, é quase uma obrigação de cada um, como cidadão, como pessoa, de cuidar do seu entorno, no qual está incluído também essa preocupação, digamos, ecológica, de preservação. Eu acho que as artes não podem ficar fora disso, partindo-se do princípio que também são feitas por pessoas que têm algum componente individual dentro do processo. Eu acho que existem várias possibilidades de você se organizar com algum tipo de, eu diria, mais cuidado em relação à questão, né? Eu acho que não dá para estabelecer regras, mas existe uma relação de bom senso, existe uma relação de observação. Eu acho que o artista tem, inclusive, essa capacidade de observação bastante acurada, e dentro desse processo eu acho que não dá para você eliminar a possibilidade de que você também é um participante ativo nesse processo, inclusive com uma posição, que eu diria, política, né? Mais do que uma posição individual. E, nesse contexto, eu acho que existem várias possibilidades de você encarar a questão, desde o início da proposição do projeto até o final, quando você já tem o projeto executado, inclusive com uma possibilidade de você avaliar constantemente se o resultado que você conseguiu alcançou ou não determinados objetivos. Eu não vejo muita dissociação dessa questão em relação a diferentes atividades. A gente está falando aqui especificamente do processo artístico, mas eu acho que, na verdade, é uma função de todo mundo, é uma obrigação de todo mundo, que, na verdade, todo mundo está passando pela mesma situação, bem ou mal, estamos sendo atingidos pelos resultados dessa, talvez, falta de controle ou de perspectiva de controle que se tem da situação atual, falando especificamente sobre a questão da preservação ambiental. Além do que, todos vamos sofrer as consequências igualmente, né? Não tem exceção. Aí não tem seleção, né? Não é rico, não é pobre, não é europeu, brasileiro. As consequências serão sofridas por todos, né? Ana, o que você tem a dizer sobre isso? Poxa, estou aqui, minha cabeça, né? Meu coração, meu ser inteiro está vibrando, né? Eu vou me estender um pouco, posso? Pode. Então, tem umas coisas assim que foi até numa outra entrevista que eu tive, desse tipo de programa, né, que online, que o Brasil está bem atento a isso, né, bem ativo. E para mim é um pouco difícil, porque como eu vivo no campo, eu não estou nas mídias, eu estou bem menos, né, do que a maioria das pessoas. Mas tem um ponto que eu vou tocar mais uma vez, que foi já outra vez que eu levantei isso, que é assim, quando a gente nasce, né, a gente nasce com 3 premissas básicas, né?
Uma é o instinto, a outra é a intuição e a outra é o intelecto, né? E aí, assim, o instinto, ele vem para uma questão de nos ajudar, ou nos lembrar, ou nos fortalecer na questão da sobrevivência. Então, a sobrevivência, ela vai incluir o medo, a atenção, o cuidado, prestar atenção em determinadas situações, para que a gente possa sobreviver e sobrepassar, né? O instinto é a nossa alma em ação, dizendo assim, nosso sentimento, nossa percepção do mundo em volta, de nós mesmos, né? E de como é que a gente vai usar todos os instrumentos que a gente tem da nossa alma, da nossa existência, né? E o intelecto, que é o mental, ele vem para nos ajudar, tanto o instinto como a intuição, a organizar as suas qualidades, as suas possibilidades, né? O que acontece na maioria das vezes, então, é que a gente entrega esse bastão do intelecto, que é uma inteligência superior, a gente entrega por uma coisa que a gente cria lateral, assim, como se fosse um outro eu, que a gente costuma chamar de ego. Existe um ego, que é um outro eu, e existe uma vaidade, que é uma exacerbação, né, desse ego. Então, esse que faz esse ego, ele começa a conversar na sua cabeça, falando uma porção de coisas que tem que ser, que deveria ser, que poderia ser, não sei o quê, e vai criando uma outra realidade, que não é a sua intuição, que não é a sua inteligência, e que não é a sua sobrevivência, seu instinto, né? E aí o que acontece é a gente vai se separando, e vai vivendo um mundo que conversa, o meu ego conversa com o seu, que conversa com o ego do outro, e vive um mundo de uma realidade totalmente criada fora de nós. E essa separação é que cria esse desequilíbrio do planeta, porque a gente vai criando outros interesses, muito mais baseados nos medos, sobretudo os 3 medos principais, né? O medo da morte, o medo da loucura, o medo de perder o controle. Então, a gente vai se fechando cada vez mais e se separando ao mesmo tempo da nossa essência. E o que sustenta esse planeta, quando eu falo em sustentabilidade, o que sustenta é a nossa alma. E a nossa alma, de cada ser humano, ela é artista. Ela cria o tempo todo. Ela cria quando ela vai fazer uma comida, quando ela vai lavar a louça. A forma como eu vou lavar essa louça, ela é pura arte. Sabe? Agora, se eu não estiver presente nessa arte, tiver a minha cabeça ali, ó, meu ego falante, blá, 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 eu me separo da minha lavação de louça. E aí eu perco a oportunidade de fazer arte também disso. Uhum. E aí está, assim, na forma como eu vou olhar para as árvores, na forma como eu vou me comunicar com outras pessoas, na forma como eu vou viver a minha vida. E se cada um de nós pudesse, cada um de nós seres humanos, que nascemos todos com isso, tivéssemos noção dessas possibilidades que nós temos, já seria, sabe, um passo mais próximo é a construção de um mundo um pouco melhor, né? Porque a gente entrega para a televisão, para a Netflix, para o Facebook, todas as coisas que nós gostaríamos de dizer uns aos outros, fazer uns para os outros. A gente faz declarações de amor pelo Facebook, a gente faz, né? A gente se separa da parte mais bonita nossa. E essa parte mais bonita, ela é artista sempre, sempre, sabe? Se ela dança, se ela pinta, se ela escreve, se ela ilumina, se ela sonha, né? Ela está em ação. E é disso que eu acho que é uma chave aí, né? Para a gente construir algo melhor. É uma descoberta, né, Ana? Eu acho que é uma descoberta de si mesmo. Eu tenho também, como você, o privilégio de, numa certa altura da vida, me recolher para o campo. Eu moro também numa chácara afastada do centro, e esse contato com a natureza, o silêncio, eu descobri o silêncio, eu descobri a luz, né? Então, falando um pouco até de iluminação, né, Sérgio? Foi quando eu vim morar aqui que eu descobri a luz do sol e da lua, de verdade, de poder vê-las, de olhar para cima e ver estrelas,
Ontem à noite eu estava caminhando aqui em volta da minha casa e eu olhei para cima e disse que privilégio é poder ver estrelas, porque até isso as pessoas perderam, o privilégio de ver estrelas, né? Então, é lindo isso que você disse, porque é nos reencontrarmos, nos darmos a oportunidade de nos reencontrarmos, né? Coisa que essa correria da vida, do dia a dia, de excesso de tarefas, e é engraçado porque vai fechando esses links, né? Esse excesso de tarefas que a gente tem, esse excesso de trabalhos, isso tudo é impulsionado por esse ego e por essa vaidade que quer mais, que quer que a gente vá mais longe, sendo que a gente não precisa ir tão longe, a gente está tão perto da gente, né? Não precisa ir tão longe. E é muito, muito lindo isso mesmo. Mas eu vou engatar aqui. Desculpa, Sérgio, vai. Ah, não, Fernando. Não. Você sabe que, Sérgio, agora eu entendi quando você falou que a Ana é importante para muita gente, né? Porque ela realmente ilumina a nossa forma de olhar para o mundo. E isso é maravilhoso. Até pegando a reflexão que a Ana trouxe, me fez pensar da importância de valorizar o simples do nosso entorno, do nosso eu, né? Porque a gente realmente, Nádia, a gente vai se afastando, a gente vai se enchendo de tarefas e a gente vai fugindo do nosso corpo. A gente não deixa de habitar esse lugar, né, de uma forma mais orgânica, de uma forma mais natural, de uma forma mais sensitiva, né? E às vezes são coisas simples como você trouxe, de olhar para o céu, de olhar no olho do outro, né, de estar em presença, né, inteiro com o outro, né, e como isso faz falta, né, e o mais interessante, como eu trabalho com muito adolescente, e daí eu sou jovem ainda, né, gente, todos nós aqui, a gente está numa fase maravilhosa da vida, e eu fico vendo como o tempo ele é importante, o processo de sentir o tempo, de lidar com o silêncio, de lidar com o outro, de olhar para si e criar esses hábitos, vamos dizer dessa forma, de observação permanente, de presença permanente, de atenção da presença constantemente. E eu acho que cada vez mais a gente tem esquecido disso. E eu espero que a gente consiga, com tudo que o planeta está passando, que a humanidade está se reorganizando, a gente consiga olhar para isso de uma forma diferente. É bem isso. Então, já engatando aqui, Ana, no que a gente estava conversando, queria que você falasse um pouquinho da situação das artes e da dança na Europa, né, nesse momento difícil também que a gente está passando, como é trabalhar na Alemanha, em Portugal, nos lugares por onde você tem passado, e como você acha que é possível aliar, né, as artes com esses comportamentos sociais, como a gente consegue mover o mundo através da arte nessas tuas experiências, que você falasse um pouquinho das tuas experiências com arte, com dança, com teatro. Então, opa, isso é um assunto louco. Então, assim, eu acho interessante uma coisa, né? A gente, como ser humano, a gente tem uma necessidade muito grande de ser amado, de ser reconhecido. Então, a gente parece que tudo gira em torno desses dois aspectos. Eu quero ser amado, então eu faço determinadas coisas para agradar, ou eu quero ser reconhecido, então eu vou fazer determinadas coisas para que receba reconhecimento. E tem um determinado momento em que você diz assim, não é nada disso, sou eu, né? Tudo gira em torno de mim, sou eu que quero me conhecer, autoconhecimento, né? Eu saber o que eu sinto, o que eu penso, onde é que eu estou, e a partir disso, então, eu vou me reconhecer, eu vou dizer, isso eu sei fazer bem, isso eu gosto de fazer, isso aqui é um pouco mais difícil, né? Naturalmente, eu passei por todas as fases outras até chegar nisso que eu estou agora, né? Que já é uma vida, né? Então, eu fui bailarina, então tem toda a questão da Helena profissional, né, de querer fazer o seu melhor, de competição, que é uma coisa, infelizmente, assim, que atrapalha mais do que ajuda. Por um lado, tem uma coisa assim, nunca tá bom, então você quer sempre mais, e os coreógrafos nunca estão satisfeitos, então, como bailarina, você está sempre perseguindo uma coisa que é lá fora, para agradar e para ser reconhecido e para ter o aplauso, né? E eu acho que o buraco é bem mais embaixo e é bem mais simples,
porque parte de um princípio que é assim, eu gosto de fazer isso. Então, eu estou feliz de fazer isso. Quando eu quero fazer melhor, é porque é para mim. Sou eu que quero ser melhor. Para mim, eu quero adquirir este movimento, eu quero saber o que eu estou sentindo quando eu danço, né? Eu quero saber o que eu estou emanando, porque se eu estiver bem e estiver comigo, eu sei que é isso que eu vou passar. E é isso que vai tocar a plateia, né? É que eu estou bem, que eu estou feliz. E não que eu quero ser a melhor e que eu vou competir e que eu vou entrar nesta categoria, né? Como coreógrafo, há uma coisa que é assim, como é que eu vou permitir, possibilitar as pessoas que trabalham comigo de sentir exatamente isso que eu quero sentir como eu, bailarina. Que eles se sintam bem, que eles se sintam à vontade, que eles se sintam plenos, né? Eu trabalho muito com coreografia para teatro e muitas vezes não só com atores profissionais, mas também com grupos grandes de... a palavra não é amadores, mas pessoas que não são profissionais diretamente, né? E é um prazer enorme, porque tem uma generosidade e um desejo tão grande de ser feliz, sabe? E quando a pessoa quer ser feliz, ela abre a porta. Uhum. E aí você tem que confiar e respeitar isso, tratar isso como uma joia rara, porque a felicidade do outro é a chave do sucesso do todo, entende? Então, assim, é uma coisa para mim, é fundamental sentir, estar aberto para sentir o que é que essas pessoas, onde elas estão, quem são vocês, qual é de cada um, em cada um, como é que eu posso chamar esta alegria, sabe, esse prazer, e que isso seja tão grande e tão melhor que não passe à frente da competição que faz parte quase que natural e que nem como assim, esse desejo do mais, né? E assim, a dança, em termos de Europa, naturalmente que ela está viciada em todas as outras coisas, né? A dança, como profissão, como profissional, os vícios são muito grandes, né, do ser humano. Então, isso vem muito para frente. E, sobretudo, porque existem... para você conseguir os fundos financeiros, para poder realizar o trabalho, às vezes vai passando por cima de tudo e de todos, entendeu? E isso me incomoda muito. Eu não, já, assim... houve uma época na minha vida que eu queria ser famosa, né? Queria ser conhecida, reconhecida, queria fazer, e pá, e blá, né? Até o momento que eu descobri isso me faz tão infeliz, sabe? E eu admiro muito as pessoas que conseguem chegar lá lá em cima, né? O que é lá em cima, não sei, mas eu admiro muito porque tem que ter uma estrutura tão grande e tem que ter, assim, uma capa tão grande para aguentar tudo que aquilo é, e que eu, pessoalmente, assim, não é meu mundo, né? Assim eu não quero. Esse preço eu não quero pagar. Eu quero estar comigo, e bem, e feliz. Então, assim, o que eu vejo, eu trabalho com vários teatros, e às vezes com companhias de dança também, né? Que é muito, muito difícil entrar com esses instrumentos, porque isso não é conhecido e muitas vezes não é valorizado. Isso é quase considerado, às vezes, como uma fraqueza, sabe? E que se você não tivesse o chicote na mão e gritar e espernear e mandar todo mundo para aquele lugar, parece que você não é forte o suficiente. Não é o contrário, sabe? É contrário, isso é uma questão de conceito, e esses conceitos têm que mudar, né? Eu vejo a dança sofrendo muito também, como tudo e todos no momento, né? Para fazermos agora, semana passada eu estava na Alemanha, lá onde encontrei o Sérgio, inclusive, e então todas as medidas, o público tem que entrar com máscara, tem que apresentar vacina, teste, não sei o quê, todos nós tivemos que passar por isso, teste de vacina, para ir para o palco, e isso abre, assim, uma questão muito grande, né? Onde é que eu estou? O que eu sou mesmo? O que eu quero?
O que significa isso? Traz uma série de perguntas, né, de questionamentos. E está assim em geral, né, nas companhias todas, nos teatros que estão abertos, que estão funcionando, existe assim, uma camada de medo envolvendo tudo, né? E eu acho que esse medo é uma plantação que deu certo e que eu acho que a gente não precisa colher os frutos disso, não. A gente tem que dizer assim, foi plantado um medo enorme, né? Mas se eu me entregar a ele, eu perco o princípio e o outro da minha intuição, que sabe o que é bom para mim, quando, como, quanto, né? Existe uma realidade e que o meu ego fala o tempo todo, mas a responsabilidade é minha, né? Como de cada um que está nesse planeta, como a gente falou no início, é responsabilidade de cada um. Então é possível, sim, continuar fazendo a dança, continuar indo ao teatro, continuar produzindo. A palavra produção me incomoda um pouco, porque eu gosto mais da palavra criação. Produção é de coisa de fábrica, né? E a gente não está na fábrica, a gente está criando, né? Diferente. Mas, enfim, eu fui por vários caminhos. Eu não sou muito técnica, eu sou mais... Mas foi ótimo. E é interessante ver essa tua construção, é o que dá sentido à própria dança, né? Que vai nos afastando dela. E a gente só, depois que você vivencia esse outro lado, que não é o lado do corpo, do humano, é que você fala, nossa, eu preciso voltar para aquele lugar. Eu preciso voltar para esse lugar do encontro comigo mesmo. Eu tenho que ressignificar. Eu até aproveitando, Ana, fiquei pensando, Sérgio, como é que está o teu trabalho aí na Alemanha? Como é que está esse lugar de pensar a iluminação, pensar as artes, né? E se nesse movimento de pensar o processo de iluminação que você tem experienciado em diferentes países, se em algum momento a questão de pensar porque produz, né, vamos pegar o conceito que a Ana trouxe de produção, a iluminação ela produz muito material, né, em termos assim de físicos mesmo, e se em algum momento tem se falado dessa questão de pensar a iluminação a partir de uma perspectiva sustentável, né, e porque isso ajuda, né, para a gente pensar um mundo melhor. Como é que está essa relação aí na Alemanha? Olha, isso aí também é um assunto um pouco amplo, né? Porque passa por diferentes aspectos, não só da questão específica da tecnologia ou da iluminação, mas isso passa até pela questão da produção do lixo, pela produção dos equipamentos, pela forma com que se encara, inclusive, o processo de produção para determinadas coisas que tem o objetivo, inclusive, de ter um caráter positivo em relação ao ambiente, mas que o processo de produção é completamente contrário nesse sentido. Eu queria só fazer um adendo que eu não sei se é exatamente um contraponto, porque eu tenho uma admiração muito grande por vocês, Ana e Nádia, pela opção de se afastarem, pela opção de buscarem uma forma talvez um pouco mais... eu não digo isolada, porque vocês não estão isoladas de jeito nenhum, mas um pouco mais fora do contexto urbano. Eu sou 100% urbano. E eu acredito que dentro do urbano tem que ser possível encontrar soluções. Eu, por exemplo, eu sou ainda muito ligado à relação do coletivo, como eu sempre comento, é por isso que eu faço teatro. Teatro é um trabalho de colaboração, né? Senão eu estaria fazendo instalações, estaria fazendo alguma coisa mais individual. Eu realmente gosto desse monte de gente junto, né? Talvez pela minha própria formação de arquiteto, eu vejo a cidade como uma forma possível e viável da vida no processo coletivo. Acho que a gente se desviou muito de determinados pontos importantes. Concordo perfeitamente com o que você falou, Ana, sobre a questão do ego, sobre a questão do dar certo, que ainda é um conceito que se utiliza muito atualmente, né? Uma pessoa que de sucesso, que deu certo na vida, né?
e também tem um pouco essa relação do fracasso, que eu também não consigo entender muito bem, mas eu acredito que dentro do processo urbano, da coletividade, de pessoas morando, coexistindo juntas, eu acredito que seja possível encontrar caminhos em que você também supere determinadas dificuldades, chegando, inclusive, à possibilidade de salvar o mundo. Não estou saindo desse... fugindo dessa responsabilidade. Dessa utopia, né? Eu não sei exatamente onde é que está o limite das coisas. A questão, por exemplo, aqui, que a Alemanha é um país hiperindustrializado, né? Isso daí a gente já sabe, é um país que vive uma contradição muito grande, porque toda a estrutura está voltada à indústria automobilística, principalmente. Daqui se produz, acho que todos os carros ou exportados para o mundo ou invejados pelo mundo, né? Mercedes, Volkswagen, BMW, Audi, e por aí vamos, né? Porsche, né? Então, quando começa a se discutir a questão da sustentabilidade aqui, gira um conflito interno absurdo, porque como é que você pode ir contra o processo de sustentação da sociedade alemã, né? Se você começa a questionar o uso do carro, o uso de determinados combustíveis, né? Você tem que começar a questionar o país inteiro, né? Então, eu vejo que dentro do meu trabalho, ou dentro do processo mais relacionado à iluminação, ou de teatro, ou de qualquer coisa que utilize algum tipo de energia, essa contradição é permanente, porque a gente, na verdade, está usando um determinado tipo de linguagem, né? Seja arte, seja... bom, no caso, a gente está falando da dança, mas seja qualquer tipo de linguagem, e essa contradição está intrínseca dentro do processo de criação, né? Porque você usa uma série de elementos que não são exatamente sustentáveis para, de alguma forma, vestir ou estruturar a sua criação. Esse projeto que a gente acabou de fazer agora, a Ana e eu, por exemplo, era um projeto num site específico, que era uma fábrica abandonada da Siemens, que já tem um edifício enorme, que já está abandonado há muitos anos, e que não tem água, não tem luz, não tem nada, né? Seria a condição ideal de você criar um microcosmos lá dentro para poder executar o seu processo de criação. Acontece que, depois de muita discussão, nós conseguimos reduzir o consumo de energia, por exemplo, né, de eletricidade, utilizando equipamentos de baixa potência, né, muita coisa de LED, muita coisa com bateria, e por aí vai. E, com isso, a gente reduziu bastante o consumo de energia. Só que, quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu vi que o gerador que gera essa pouca energia é movido a diesel. Então, já foi meu primeiro choque, né? Porque o que eu antes considerava uma coisa que poderia ter um impacto ambiental menor digamos, né? Já tinha um gerador enorme movido a diesel. Depois, você começa a pensar nesse material que você está usando, de que forma que isso é jogado fora quando já não serve mais. Na verdade, são componentes eletrônicos que têm metais que nem sempre são metais que são reaproveitados, ou seja, gera-se um lixo que ninguém sabe o que fazer com ele. Então, eu vejo uma complexidade tão grande, né? E quando eu digo que cada um pode fazer a sua parte, eu acho que isso a gente começa dentro de casa, a gente começa, inclusive, vendo de que forma que a gente pode produzir menos lixo, de que forma que a gente pode produzir um lixo mais biodegradável ou um lixo mais reaproveitável, reciclável. E se o processo de reciclagem também é um processo que é autossustentável, que muitas vezes a reciclagem gasta muito mais energia do que a produção do produto novo. Então, eu acho que tem vários aspectos que a gente ainda está engatinhando muito. Eu não vejo uma solução a curto prazo para todas essas questões.
em relação às estruturas já pré-montadas, os teatros, por exemplo, eu vejo que muitos estão investindo em uma renovação de equipamentos, sobretudo. Mas existe pouca discussão sobre o processo de produção, sobre a forma de você se desfazer do lixo, ou seja, são coisas que ainda não estão dentro da discussão generalizada. Isso é uma coisa que eu acho que nem entra muito na agenda, né? Uhum. Porque isso também é uma coisa que muito relacionada com o que a Ana falou, muitas vezes isso também é um processo que pode estar mais relacionado com essa definição de ego para você se mostrar como uma instituição moderna, né, que está avançando. Que, na verdade, é muito mais uma autopromoção, muitas vezes. Marketing, né? Do que efetivamente uma preocupação. Uma preocupação. Então, eu vejo que, apesar de que isso é um assunto que tem desenvolvido mais, eu não vejo muita luz no fim do túnel, para ser sincero. Eu acho que a gente ainda está num processo muito primário, muito pouco informado, a gente não sabe o que a gente está usando, né? Nós, inclusive, estamos usando aqui, cada um com seu computador ou com seu iPhone, a gente não sabe o que tem lá dentro. A gente usa porque é um instrumento que colocaram na nossa mão, mas eu acho que a gente não tem muito essa noção assim, do processo de produção, né? do processo de utilização de materiais, a própria extração. Eu trabalhei bastante agora nesse projeto com equipamentos com bateria, por exemplo, né? E algumas baterias de lítio. E aí você pensa na Bolívia, né? Na questão da extração do lítio. Da extração, o que se usa para a extração, os interesses econômicos, né? E tem aí o chefe de uma produtora de carros elétricos que diz que se a gente tiver que dar um golpe, a gente dá um golpe, e aí todo mundo vai ter que viver com isso. Então, na verdade, é um processo tão mais amplo, e a gente está tão longe de ter essa consciência, a gente está tão longe de ter o controle mesmo da situação, que eu acho difícil atualmente a gente discutir. Eu acho que a gente está num processo de passo a passo, né? Eu acho que a primeira coisa seria tomar um pouco consciência dessas limitações, e o segundo passo seria, talvez, apresentar ou tentar apresentar algum tipo de alternativa para elas. Esse ponto que você coloca, Sérgio, da consciência, você estava falando do que, né, os teatros, as indústrias que estão tomando atitudes responsáveis e sustentáveis, e o quanto disso é imposto por leis, por regras criadas, necessárias, é claro, porque se não há consciência, mas o que eu fico, inclusive na questão humanitária também, né? Então, quando você começa a ver que é necessário colocar cotas, que é necessário impor às indústrias, né, e aos órgãos públicos e privados a contratação de pessoas deficientes, a contratação de pessoas menos favorecidas, a contratação. Então, quando você começa a ver que o caminho da consciência, você usou essa palavra, como o caminho da consciência é tão difícil, e aí você tem que vir com o caminho da imposição, né? Com o caminho ditatorial, até para o lado social e humanista. E não deixa de ter interesses políticos regras, também, né? Você tem que impor regras. Então, assim, uma empresa que não tenha normas sustentáveis e tal, ou paga mais imposto, ou é fechada, ou sei lá o quê. Então, me incomoda tanto isso. Eu tive alguns exemplos, não na minha própria família, mas em outras famílias, assim, daquela educação pelo castigo. E é uma coisa que eu tenho tanta resistência a entender, vai um pouco de encontro ao que a Ana falou, dos coreógrafos que nunca estão satisfeitos, que sempre querem mais, que exigem. Então, um coreógrafo que diz, é bom isso que você está fazendo, siga por aí, elogia, estimula, é um coreógrafo fraco. O coreógrafo tem que ser aquele rígido, que diz, não está bom, nunca está bom, quero mais e tal. Então, essa educação pelo castigo, pela punição, de que as coisas só acontecem se forem punidas. Eu lembro, há muitos anos atrás, fiz um curso de especialização em design de embalagens,
E a gente dava como exemplo a Suíça, a própria Alemanha, alguns países da Europa que produziam menos lixo e que tinham uma educação ambiental, isso há 30 anos atrás, e que já tinham uma educação ambiental na produção do lixo, de comprar, a gente falava, né, de comprar produtos que tenham menos embalagem, então não é aquele produto que tem um plástico, depois um papelão, depois um outro plástico, depois não sei o quê, então comprava menos. E alguém na turma disse, claro, porque você paga para jogar o teu lixo fora. Então, a pessoa compra a embalagem não pela consciência de preservação da natureza, de não produzir lixo, de não sei o quê, não, é porque senão você paga mais caro. Então, onde está esse limite, né, da gente conseguir gerar consciência nas pessoas, consciência humanitária, consciência ambiental, consciência. Por que é tão difícil conscientizar as pessoas? Daí é difícil porque dá trabalho, né? E o trabalho é individual. Olha só, enquanto eu vivi, eu também, eu nasci na cidade, me criei na cidade, sempre vivi na cidade, fui da cidade e não tinha nada a ver com natureza, com mato, com nada. Aí uma virada na minha vida, eu vim, mudou tudo de lugar. E aqui onde eu vivo, né, a gente não tem água, não tem luz, não tem nada. Então, a gente aprendeu aqui, pronto, então nós colocamos uma placa solar que nos permite carregar o telefone, o computador e uma geladeira. A lâmpada, se ela acendo uma, tenho que apagar a outra, porque senão não alcança, né? A água, a gente tem um poço, então esse poço a gente tem uma bombinha que puxa a água e que, então, enche aqui um reservatório, e nós passamos aqui 1 ano e meio tomando banho de canequinha, né, como era antigamente, porque não tínhamos um chuveiro. E demoramos quase 5 anos para conseguir ter, assim, o mínimo. O lixo é todo reciclado, como a gente tem galinhas e ovelhas, então elas fazem toda a parte de o que sobra vai para lá, vai virar composto, a gente come aquilo que a gente planta, né? Então, e quando eu vou para a cidade, eu fico na maior agonia, porque abrem-se as torneiras e aquela água corre, eu não posso fazer isso, entendeu? A minha água é medida, eu sei que eu posso fazer isso por dia com esta água, porque senão não vai ter água para o ano todo, que aqui não chove, é muito seco onde eu estou. Então, eu preciso medir essa água, né? Eu, quando acendo uma lâmpada, eu presto atenção que eu apago a outra, né? Porque senão a eletricidade não alcança. E tudo aqui é reciclado. Me incomoda muito, por exemplo, naturalmente, quando vai ao supermercado, vem as coisas no plástico, e eu já não estou mais acostumada com isso, né? Então, a gente tem que separar, e tal. O plástico eu lavo, vou usando para isso, para aquilo, para não sei o quê, até que ele não aguenta mais, então aí que ele vai embora, né? Mas eu aprendi a fazer isso por necessidade, né? As nossas águas, que são água do banho, as águas sujas, a gente cria um sistema de limpeza com plantas, então essa água é trabalhada com plantas, e aí ela se torna uma água que a gente pode regar outras árvores com ela, né? E assim, tudo foi encontrando uma finalidade. E como eu falei, quando eu vou para a cidade, que todo mundo tem todas as luzes acesas na casa, a água corre à vontade, eu falo assim, gente, isso vai acabar? Uhum. Vai acabar, porque a água não tá mais à vontade, já não é mais como era, como se pensava que era. Desde que eu sou criança, e já faz tempo, se fala que a água não vai ter para todo mundo o tempo todo, né? A eletricidade é essa questão toda, né, das energias renováveis e coisa e tal. Aí entra o lítio, né? E uma coisa certa, não há bateria que aguente, daqui mais uns 10 anos não vai mais haver baterias. Vai ter que entrar um outro tipo de energia, provavelmente da água, né? De poder ter eletricidade e essas coisas. Agora, tem aí uma grande virada. Quando a gente fala assim, final do planeta, não sei se foi o final do planeta, mas eu falo que é o final de uma era. E essa era é a era da consciência, sim. Consciência significa acorda, Zé. Acorda o que é que você está fazendo no seu dia a dia, porque não é uma coisa de levantar bandeira, não porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, não,
é realmente você sentir na carne, sabe? Eu não tenho eletricidade, eu não posso ter luzes acesas aqui, eu não posso ter uma máquina de lavar roupa, porque eu não tenho nem água nem eletricidade. Então eu tenho que encontrar um jeito com essa roupa, sabe? E aí você vai revendo todos os conceitos. E eu acho que volta para essa coisa assim mesmo, assim, eu sou responsável, sabe? Sou eu, nem mais ninguém, não é o outro, não é o outro, não é o outro, sou eu que sou responsável. Seja no campo, seja na cidade. Né? Mas de alguma bem forma... Bem ou mal, a gente acaba voltando para essa coisa quase que da punição, né? Quase de, tipo, você abusa até que você não tenha mais. Agora você não tem mais, tipo, parece que não tem como as pessoas se conscientizarem antes de perder. É aquela velha história do amor, né? Você valoriza quando perde. Por que será, né? Que pecinha errada que a gente tem que faz que a gente só valorize quando perde? Mas talvez esse seja um ponto principal, porque eu acredito que não é necessário você perder tudo para ter uma certa consciência de preservação. Eu gosto muito de ter água encanada, eu gosto muito de ter um bom chuveiro e tento levar da melhor forma possível a minha consciência a não utilizar isso de uma forma desmedida. Uhum. Isso em todos os sentidos, seja através da eletricidade, seja na hora de você comprar um produto, que você avalia os processos de produção, seja na hora que você entra num teatro, falando de uma forma muito pessoal, né? Eu nunca fui do tipo de usar tudo que eu tenho. Eu entro num teatro e uso o que eu preciso. E muita gente pergunta, mas você tem mais isso, você tem mais 30 refletores que você poderia pendurar? Eu não preciso. Né? Talvez porque eu venha de uma realidade também, quando eu trabalhava no Brasil, que se eu não usasse o mesmo refletor 2 vezes, eu tinha que eliminar do plano, porque era difícil você ter acesso ao equipamento, era difícil você ter tempo de montagem, era difícil você encontrar profissionais que te ajudassem na montagem, então tudo isso tinha que ser calculado. Mas mesmo trabalhando em teatros grandes, mesmo trabalhando em teatros que têm muitas condições, eu não perdi esse estilo, digamos. Né? Na verdade, eu penduro e eu uso o que eu vou precisar. Se o teatro tiver 3 vezes mais do que isso, vai continuar lá à disposição para outras pessoas. Essa sorte de ter um teatro que tem 3 vezes mais do que você precisa. Aqui no Brasil, normalmente o teatro tem 3 vezes menos do que o que pois você... eu não posso reclamar disso, mas eu não acho que essa abundância seja um motivo suficiente para eu ultrapassar o meu limite da minha necessidade. Uhum. Então, isso é consciência, né? Isso é consciência. Exatamente o que a gente está falando. Infelizmente, o que eu tenho, é uma exceção, o que eu posso, e a sua responsabilidade diz, olha, eu não preciso mais do que isso, seja na cidade, seja no campo. E isso não é só no consumo, né? Isso é só, às vezes eu sou muito criticada, assim, porque as pessoas dizem, não, porque você não quer ganhar mais, você não quer um cargo a mais, você não quer um emprego a mais. Eu digo, gente, o que eu ganho é suficiente para viver. E é incrível como é difícil das pessoas entenderem isso, de que o que eu ganho... O meu pai tinha muito isso. O meu pai, ele era uma pessoa de origem muito humilde e que chegou num patamar muito bom. E ele falava isso para os amigos dele e eles ficavam absortos. Ele dizia, não, eu já tenho o suficiente. O que eu conquistei na minha vida é bom para mim, é bom para minha família e é suficiente. Então, essa consciência de repente, chegar num determinado momento e dizer, isso é suficiente para mim. Não preciso mais do que isso. Então, e tem gente que não tem nem isso, então vou dar oportunidade para quem não tem nem isso. E assim, infelizmente são exceções, né? Tipo, você conseguir adquirir essa consciência não é o lugar comum, não é o que acontece na maioria dos casos. Eu fico imaginando... Eu acho que isso vem desde sempre, talvez da educação que a gente teve, vem da experiência. Eu, por exemplo, a família do meu pai era do campo também. Né? Então, tudo isso que a Ana contou agora, que ela está vivendo agora, eu vivi quando criança. Assim, era eu que tinha... E não era bomba elétrica, não, era bomba manual. Era eu que tinha que ir lá todo dia. Né? Era até uma briga com os primos para saber quem era que podia
bombear a água todo dia, né? Tirar a água do poço para botar na caixa d'água. A água do banho também era relativamente racionada, então era aquela banheira com aquele espelho d'água, né? Não era nem uma banheira para você, banho de imersão não existia. Né? E a canequinha estava sempre lá do lado também. Então, tem certas coisas que sempre foi assim, né? Com muita gente. Isso não é uma redescoberta agora de uma novidade. Eu acho que são estilos de vida que a gente pode recuperar, inclusive dentro de um contexto urbano. Eu não acredito que seja necessário. Eu acho que eu respeito as opções e acho que são opções absolutamente positivas, né? Mas eu acho que não é necessário eliminar a vida urbana para se chegar a determinado ponto. Eu acho que a gente pode coexistir de uma forma... Inclusive, né? Eu recuperei a lua, o sol, e as árvores e a natureza, mas, assim, ao contrário da Ana, eu tenho água encanada, eletricidade aqui, ainda tenho minha máquina de lavar roupa, uso com muita parcimônia, mas tenho. Então, assim, já é um meio caminho aí, né? Aqui eu tenho todo o conforto urbano, digamos assim, ainda por mais que eu esteja morando no campo. Essa questão Mas, assim, aquecedor elétrico, por exemplo, é claro que eu não uso, né? Então, eu construí... das estrelas, por exemplo, acho muito interessante. Eu morei em Copacabana durante muitos anos. E eu me lembro que quando eu mudei para lá, você ia para a praia e você conseguia ver o céu estrelado, você conseguia ver a lua, até o momento que achavam que, por questão de segurança pública, tinha que iluminar a praia de uma forma... Tinha, né, Sérgio? E tinha, porque os arrastões... Tinha, porque a questão de segurança pública não se resolve com iluminação pública. A questão de segurança pública se resolve, a meu ver, com outras medidas. Se resolve com educação, se resolve com emprego, se resolve com boas condições de sobrevivência e de vida para as pessoas. Então, você iluminar uma praia, você não elimina a violência urbana, né? E o que aconteceu é que a iluminação da praia, como até hoje, é mais clara de noite do que de dia. Você tem um choque luminoso que é uma coisa impressionante. Isso alterou, inclusive, várias coisas segundo eu li uma vez, não sei exatamente se isso procede ou não, mas alterou os organismos marinhos que viviam ali na areia, porque ninguém mais sabia se era dia ou se era noite. Né? Eu acho que a produção de melatonina pode estar alterada. Quer dizer, para você com certeza. resolver o problema de segurança pública, você bagunça um monte de outras coisas. A orla inteira. Eu sempre me pergunto se essa realmente é a solução. Talvez seja uma coisa fácil de se fazer, que tem um resultado imediato, mas, pelo que eu sei, a violência no Rio não modificou, não melhorou em função disso, né? E quando eu cheguei em Barcelona pela primeira vez, isso me chamou muita atenção. Os parques são muito pouco iluminados, porque você lá tem a possibilidade de, durante a noite, sentar num banco e olhar as estrelas, o que é uma coisa fantástica. E quando é iluminado, praticamente a iluminação é rasteira, não chega diretamente no seu olho. Perigoso? Mais ou menos, porque depende. Lá não existe esse problema. Quando eu cheguei na Europa, aconteceu isso um pouco assim. Eu ia sair à noite para correr ou para alguma coisa, e daí pensava, putz, será que é perigoso? Até que cai a ficha de que talvez não seja perigoso, né? Mas fala, Fernando. Isso é uma questão de educação, né, Sérgio, que você bem trouxe ali. Às vezes é olhar todas essas complexidades que vocês trouxeram para a gente poder entender o que precisa ser feito mesmo. Por onde a gente precisa caminhar mesmo para que a coisa aconteça, né? Para que a gente possa realmente mover o mundo nessa direção. Gente, eu queria só primeiro falar que conversar com vocês está sendo uma delícia. E daí eu fico olhando aqui para o tempo, né? Por exemplo, a gente tem um tempo de gravação, eu ficaria horas ouvindo vocês. Mas daí eu fiquei pensando, com toda a experiência que vocês têm, e daí eu até vou pedindo para a gente, finalizando, e só pensando que aqui é o começo dessa conversa, não é o fim, né, que esse seja só o nosso primeiro encontro. Como eu trabalho com adolescentes, com jovens, eu fico imaginando qual vai ser a percepção deles
quando eles estiverem, como eles estão aqui em contato com a gente nessa conversa. E daí, com a experiência de vocês, com essa relação profissional que a arte permeia a vida e a forma de olhar o mundo de vocês, o que vocês falariam para eles? A título de conclusão, eu acho que é bem isso, né? Como vai reverberar isso nessas crianças que estão ouvindo a gente agora? Como isso vai, essa sementinha plantada, né? Então, qual seria uma última mensagem de vocês para esses jovens, esses professores, professoras, essas estudantes que estão nos ouvindo? Bom, eu adoraria ter uma solução, adoraria estar aqui com a varinha mágica e dizer, façam isso, façam aquilo. Eu continuo na minha posição de sempre. Eu acho que o mais importante é você estar atento para o que está acontecendo, você tentar desenvolver algum tipo de consciência, não só individual, mas coletiva também, e coletiva em relação não só às pessoas, mas também ao meio ambiente, a atividades políticas. Eu não acredito que seja possível esperar que alguém resolva o problema. Eu acho que parte de cada um de nós. E eu tenho 3 filhos que já estão crescidos, já saíram da adolescência, mas que, de alguma forma, me deram também um feedback bastante grande em relação a essa faixa de idade, principalmente, porque a gente tenta, ao máximo possível, discutir isso em casa. Tem muitas opiniões diferentes, não exatamente divergentes, mas eu acho que o importante é você continuar tematizando, desenvolver algum tipo de consciência, experimentar coisas, né? Ser crítico com a sua própria opção e com a opção do próximo, sem necessariamente criar conflitos desnecessários, mas eu acho que a gente está num ponto que a gente precisa realmente ter uma posição ativa diante disso. Não dá mais para esperar que o governo ou que alguma lei ou alguma coisa resolva a questão. O mundo está em perigo. Isso é um fato grande, né? Em letras garrafais. Estamos em perigo. Nós estamos. Eu acho que exatamente a geração deles, talvez a nossa geração, a minha geração, não vai sofrer mais do que a gente já está sofrendo. Mas eu me preocupo muito como é que vai ser o futuro dos meus filhos ou, eventualmente, dos meus netos, porque não vejo nenhum controle ou retrocesso no processo, só vejo a questão piorar. Muito triste quando eu vejo a minha filha falar, ela diz, mãe, eu não tenho coragem de botar um filho no mundo. Minha filha mais velha, tem que colocar um filho no mundo para esse filho poder melhorar o mundo. Poder mudar. Bom. Ana. Então, pois é, a infância, né, vem dos 0 aos 7, você recebe do seu pai e da sua mãe todas as possibilidades, né, para você depois entrar na escola e começar a receber de fora para dentro, né, dos professores, dos seus colegas, dos seus amigos. Aí você vai se desenvolvendo, né, vai chegando aos 14, ele chegando na adolescência, né, aí vai fazendo aquela divisão, assim, peraí, vou abrir esta cortina e ver o que tem do outro lado. E aquilo que eu ver é aquilo que eu quero ver. Eu não quero mais que ninguém me diga o que é que eu tenho que ver, como é que eu tenho que ser, como é que eu tenho que fazer. Eu quero ser eu. E, de preferência, eu quero salvar o mundo, quero ser um herói, né? Quero ser algo que faça a diferença. E esse momento, ele é fundamental, porque é um momento a gente fazer realmente as escolhas que vão permitir que a gente seja quem a gente vai ser, que vai estar sempre em transformação, né? Porque ainda bem que o movimento é permanente, né? Que a gente está sempre, é a dança da vida, né? A vida em si é uma grande dança. Dança do universo, né? A dança do universo, né? Então, a gente vai tendo sempre a possibilidade de refazer e renegociar tudo isso, né? Ver esses contratos todos que a gente achou que tinha assinado, mas não leu a partezinha pequenininha, né? Que diz assim, só você pode mudar tudo o tempo todo, está na sua mão, na mão de mais ninguém. Então, assim, essa fase assim, de chegar no mundo, né? É realmente prestar atenção a procurar essa consciência de que escolha que eu quero fazer.
Porque se eu não puder salvar o mundo, eu posso dar todos os passos possíveis para que o mundo seja melhor. E o que é um mundo melhor para mim? O que é mesmo melhor dentro de mim? Porque aí de dentro para fora eu posso fazer diferença, né? Construir de dentro para fora. Agora, isso, como o Sérgio falou, esperar de fora para dentro, já não vai funcionar. Não são as leis, sou eu que determino, né, os meus passos, os meus pensamentos, os meus sentimentos, e incluindo tudo, porque eu não sou só luz, eu sou do tamanho da minha luz, do tamanho da minha escuridão, não é? Que a gente já sabe. Então, assim, os passos que eu der, sou eu que me responsabilizo por eles, e sou eu que quero construir um mundo melhor. Então, eu preciso ver, assim, o que é isto? Que mundo é esse, né? Melhor. Qual é a minha parte nisso, né? E aí eu posso dançar com mais prazer a minha vida. Que conversa inspiradora. Que conversa inspiradora, gente. Eu só posso agradecer muito, muito o tempo de vocês, o aceite. Ana, muito obrigada. O Sérgio, eu sei que adora um bom papo, então ele está sempre na minha lista, ele é o topo da minha lista. Quando alguém diz, chama alguém para conversar, eu digo, opa, já sei quem é. Mas a indicação da Ana foi um presente realmente muito gostoso. A gente só pode agradecer muito a disponibilidade de vocês e principalmente toda essa conversa maravilhosa que certamente está inspirando muita gente agora. Muito obrigado a vocês. E eu realmente espero que seja só o comecinho de uma discussão que eu acho que precisa ser levada a sério, precisa ser levada todos os dias, não é uma questão só de eventos ou de iniciativas, é uma reflexão diária. Eu acho que não dá para viver de outra forma. É verdade. Mesmo que a gente consiga resolver alguns problemas, eu acho que a manutenção disso também depende dessa posição de não deixar a peteca cair. Se a gente resolver alguns problemas, ainda vai ter muitos para resolver. Com certeza, e outros virão. Para isso a gente está. Se a gente está consciente. Exatamente. Queria agradecer vocês pela gentileza mais uma vez. Dizer que esse é só o nosso primeiro encontro, né? Como a Ana bem trouxe, a vida é uma grande dança, né? E que esse seja só os nossos primeiros movimentos, né? E que a gente, nessa relação, construam outros movimentos, outros encontros, outras formas de olhar o mundo, e que esse mundo seja a partir da gente também, né, Ana? Que eu acho que mais ficou para mim a importância da gente olhar a gente, e como a gente olha a si, a gente consegue olhar o outro também. E eu acho que esse é um grande ensinamento da dança, que é olhar o seu corpo, que é nele que você está no mundo, né? E se eu consigo olhar esse corpo, estar nele, em conexão com o mundo, eu vou conseguir pensar na importância de sustentar e estar no mundo, né? Com todas as questões, seja no campo, seja na cidade, seja onde for, mas é esse ser humano que vai se humanizar nesse processo cada vez mais e fazer as suas escolhas, para que a gente possa estar cada vez mais juntos, mas ao mesmo tempo cada vez mais em si. A gente queria agradecer, Nádia, que indicação maravilhosa dessas pessoas iluminadas. Eu espero, já fica o convite para que vocês possam vir para cá, né, conhecer a nossa escola, conhecer a nossa escolinha de arte, conhecer o Dancep, e que vocês possam estar com a gente, assim, junto, olho no olho, né, calor no calor, né, e que a gente possa, quem sabe, produzir juntos, né, para a gente poder dizer alguma coisa para o outro, para a gente mesmo, para que a gente possa produzir arte juntos. Gente, essa experiência da Ana com grupos não profissionais, eu também trabalho com vários grupos não profissionais e é um prazer enorme. E o Dancep é um desses grupos, onde você vê o prazer de estar fazendo, o prazer de estar dançando, né? E é isso, né? Tipo, você dança dentro. O Fernando tem essa luz dentro dele, né? A forma como você dançar, a forma como você se expressar é o que vale para mim. Então, é muito gostoso de ver, Ana. Queria que você tivesse a oportunidade. E já vou colocar Sérgio e Fernando em contato para você levar seu projeto para a Colômbia. Vamos, não, já me comprometo a dançar no campo aí com a criançada, na Alemanha. Essa oportunidade do encontro, gente, é o que eu acho mais valioso na vida.
quando a gente consegue se encontrar para outras pessoas que pensam muito próximo, no sentido de olhar para o mundo sensível, de olhar para a gente e se ver no outro, eu acho que esse encontro é fundamental. Isso, para mim, é educação. Isso, para mim, é arte. Isso, para mim, é mundo. Consciência. Né? Muita consciência. Então, queria agradecer a gentileza de vocês. A gente se vê em breve, né? Nosso encontro está marcado para daqui um pouquinho, né? E que a gente possa aí se mover juntos. Gente, obrigado a gratidão. você. Obrigada. A gratidão a vocês também. Um forte abraço e muito obrigado.